Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, entregamos nossas vidas e em rogativa, clamamos a Tua santa presença, Senhor, nesta casa de amor e também em nossos corações. A Tua proteção santa e bendita através dos mentores e protetores amigos possa estender-se a todas as cercanias desta chácara, fortalecendo a barreira fluídica e magnética e também protegendo, Senhor, nossos corpos físicos, psíquicos e espirituais. Que possamos, Senhor, compreender, aprender e praticar à luz do Teu Evangelho nestes momentos de esclarecimento e estudo, e que as nuvens da ignorância e as nuvens das ilusões e da materialidade, Senhor, sejam retirados e dissipados de nós, e que a força da Tua misericórdia conceda-nos, Senhor, a capacidade e a coragem de praticar a sublime energia do Teu Santo Evangelho, através da caridade e da fraternidade, Senhor, mesmo diante daqueles que titulam-se algozes e inimigos do Espiritismo cristão. Seja feita a Tua santa vontade, amado Jesus. Oramos e rogamos que esta prece se estenda a todos aqueles que estiverem ligados ao Centro Espírita Recanto da Paz, ao lar, família e familiares de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto e fique em nós hoje e sempre, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mistério, ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequeninos. São Mateus. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, em nome de Cristo, nós nos reunimos na grandiosa dádiva do aprendizado das energias que regem o nosso planeta, tanto o planeta Terra quanto o nosso planeta interior. Quando nós escutamos essa mensagem de Jesus Cristo, nós poderíamos pegar e pensar, mas como? Por que Jesus, sabe, o Deus, não é Jesus, é Deus, revela estas coisas aos mais pequenos, aos mais humildes, aos mais ignorantes, aos mais rudes, e não as revela aos sábios, aos prudentes, aos doutores, aos catedráticos, aos que têm os QIs avançados, né? Se a gente for pegar a trajetória de Jesus, a gente sabe por que é. Quando esperava-se um glorioso guerreiro montado em seu cavalo alado, vestido de armaduras cintilantes que brilhasse com os raios do sol e que só levantar um dedo ele destruía um exército, e se levantasse a mão destruiria uma nação, e vem um homem numa manjedoura, a mãe acusada de prostituição, o pai achando que tinha sido traído. Num dia, quando iria nascer, num dia de censo, que era quando todos se reuniam numa cidade para fazer a contagem das pessoas e dos que tinham nascido, e ele tem que sair para um lugar distante, a mãe tem que sair, o pai tem que sair, passando muito mal, montado em um pequeno jumento. E ele fala, poxa, se nós, o potentado da terra pensa, mas não é, né? Não é esse, né? Não é esse que vem. Não é esse que vem fazer essa transformação, não. Esse não é o Messias, não. E busca aí filhos de reis, de ricos e tal, e mais nada. Então, aí a gente entende, porque você já imaginou, nós estamos vendo aí alguns pretensos
sábios e poderosos, pretensos, quando eles têm um pedacinho de poder, o que eles estão fazendo, né? Escravizam um povo. Nós vamos lá na Coreia do Norte, escravizando. A China, agora que começou a ter uma abertura bilateral. A gente vai na Rússia, aprisionado pelo, né, perpetuando ali o poder, né, de alguns potentados, né? A gente vai para Roma, na Igreja Católica. Nós vamos aqui para os nossos países vizinhos, Cuba, mais de 50 anos, já quase 60, né, aprisionando o povo, né? E você vai para Venezuela já desde 2004. Nós vamos aí olhando, né? Então, assim, dá um pedacinho de poder para a pessoa, ele domina a nação e coloca-se como o seu ditador, o seu rei, e todos têm que ser súditos, né? E empobrece, sabe? Isso nós estamos falando aqui das nações mais conhecidas. Agora, se a gente descer ou subir, né, de acordo com o entendimento de cada um para os países africanos, aí a gente vai ver o tanto que o trem lá está feio, né? 100 vezes pior do que o nosso aqui. Então, Jesus Cristo, Deus revela as coisas para aqueles que têm a simplicidade. E uma coisa interessante, isso agora é muito bacana, sabe? Porque isso agora ele começou a eclodir. Quando Jesus Cristo falou que viria à terra e colocaria fogo nela, né? E estava com pressa que o fogo se acendesse, né? Eu disse isso, eu estou doido que a terra pega fogo, né? Claro que eu vou sair chamuscado também, né? Mas isso é igual um pasto, uma fazenda que pega fogo. Aquelas árvores secas, todas elas queimarão e cairão, né? E as árvores verdes que dão frutos ficaram pretinhas, tostadas, mas a primeira chuva, elas eclode-se em flores e frutos, né? Folhas, flores e frutos, né? Então, isso está acontecendo agora. Há uma necessidade muito grande de que a gente possa desligar-se de alguns conceitos para que a gente possa entender. Hoje, a grande capaz, assim, missão ou vontade do um é saber o que o outro está fazendo ou pensando. Então, criou-se aí até conceitos, né? Para ler a atitude do outro, a boca torta, uma coisa, olhar para baixo é submissão, olhou para o lado numa conversa está mentindo, não olhou nos olhos está com medo ou está com falsidade, né? Sim, acabou, isso não adianta não. Tem neguinho que senta numa máquina da verdade e mente o tempo inteiro e ela não consegue detectar uma vírgula de mentira. Por quê? Porque as energias agora são sutilíssimas. Está compreendendo? Sutilíssimas. Então, e nós não temos que entender se o outro está falando a verdade ou mentindo. Nós temos que entender o quê? Nós estamos falando a verdade, não é? Porque agora é através dessa simplicidade de verdade que vai salvar a si próprio. Você está entendendo isso? Então não perca tempo com isso não, sabe? Não percam tempo com isso. Depois, quando eu comecei a despertar para uma determinada energia, quando no início, lá no ano de 2000, 2002, 2004, quando eu comecei a perceber que existiam implantes espirituais nas pessoas e que no nosso país tinha um grande laboratório das trevas que fica numa cidade montanhosa de São Paulo, no morro de São Paulo, e que lá é como se fosse aqueles laboratórios da NASA, né, que tem andares para baixo, né? No Vaticano também tem. Né? O Banco do Vaticano, o Museu do Vaticano tem 7 andares para baixo, né? Então, assim, um deles. E a NASA tem até 20 andares para baixo, não é? Então, assim, e lá eu vi 3 laboratórios, em 3 camadas, até chegar nas profundezas dos umbrais densos, aonde fazia os estudos do implante obsessivo e desenvolveu-se, naquela época, sobre a minha percepção espiritual e depois comprovada pelo Robson Pinheiro, lá de Minas Gerais, o clone. O clone. A obsessão através de clones. Então, no momento que a pessoa dorme, a pessoa é influenciada por um período. Lá no livro Libertação, tem lá aquele ataque de Gregório, né? Sobre a mulher lá, que eu esqueci o nome dela. Então, é um ataque dioturno, com espíritos obsessores, 2 espíritos obsessores, fazendo turnos, né? Não lembro se é de 4 ou de 6 horas
cada dupla, né, para ficar 24 horas. Para quê? Para que aquilo vai implantando como clichê mental na cabeça dela, para que ela fizesse ali o suicídio, para que ele resgatasse ela, porque isso aqui ele ama ela, né? Ele amava ela, né? Você está entendendo? Isso é por amor. Então não preocupe se sua mãe, seu pai, seu marido está querendo que você afaste do espiritismo, não, porque é por amor, porque Gregório também estava fazendo isso por amor, queria que ela suicidasse por amor, né? Então daí já dá para saber mais ou menos qual que é o grau de pessoas que nós estamos lidando na face da Terra, né? Eu não estou falando mal dessa família não, tá bom? Nós estamos falando de fatos, só para você é que vai detectar, né? Se é ou não é, né? Tá bom? Eu só estou dando o caminho, né? Cada um vai detectar, porque só porque tem título de pai não quer dizer que ele é meu santo, ele é santo, Eu amo meu pai, amei meu pai, devotei a ele, mas peguei o que era aproveitável e a hora que eu entendi por gente, eu falei assim, isso tudo que meu pai está fazendo eu não posso fazer. Você entendeu? A primeira coisa que eu fiz foi erradicar armas na minha vida. Meu pai adorava, eu adoro arma. Então eu atirava com 2, 3, 4, 5 anos, eu já atirava, né? Aquela garruchinha de 2, o marido deve conhecer, garruchinha de 2 canos, né? E até quando você gosta de uma pessoa, faz que nós dois é igual garrucha, né? Então a garruchinha é 2 canos. Quando você gosta de uma pessoa, você está afinidade, antigamente falava, né? Você tem afinidade, né? Se uma pessoa faz assim, nós dois é igual garrucha. Por que igual garrucha? Porque os dois eu fico assim, o caninho é assim, ó. Então ele tem 2 cães, 2 gatilhos, né? Então 2 balinhas, né? Eu atirava com a de 22, né? Você pegava a bala de 22, colocava lá, ela era escamoteava, você voltava ela, né? E a parede lá de casa e a janela era repleta de buraco, né? E nós sentávamos, meu pai sentava lá, no distancinho, e falava, acerta a janela, acertava a parede. Então, a primeira coisa que eu entendi foi erradicar. Então, meu pai era um homem fantástico, extraordinário, caridoso, mas era um homem também que tinha suas fragilidades, assim como eu. Então, não é porque eu falo que ele tinha algumas fraquezas, que ele larga de ser meu pai ou que eu largo de amar ele, mas aqui é a questão de real, de verdade. Então, isso se a gente não viver essa verdade, nós vamos fazer o quê? Os mesmos hábitos. Aí você não muda. O que estão tentando fazer com a humanidade agora? Agora não, né? Isso já começou, né, há muito tempo, mas acentuou-se com o processo de expansão da comunicação, né, do mesmo jeito que fazia o clone, fazia os clichês, aí expandiu-se essa obsessão para as linhas digitais. Né? Então, estes que são sábios, inteligentes, eles foram tudo... a grande parte deles foram agariados para os meios digitais. E quase todos são nascidos em berços ricos. Dificilmente alguns deles são nascidos em berço pobre, né? Aqueles de berço pobre, geralmente, a hora que ele cresce, ele tem no coração a cicatriz do sofrimento, né? Então, muitas vezes ele não quer causar a dor e o sofrimento no outrem, né? Então, através hoje 95% das obsessões estão através dos meios digitais. E um dos meios digitais, e uma das características delas é o quê? É o 4 letrinhas. SEXO. Sexo digital. Está entendendo? Então, tudo que você abre na digital tem lá uma mulher pelada, ou um homem pelado, ou um interesse, ou uma influência, né? Então, assim, até em países como os Estados Unidos, queria banir o TikTok. Porque ali está trabalhando dentro da mente de adolescente. Não vamos falar só não. E os desenhos animados? Né? Aqueles desenhos animados assim, tão inocentes, né? Como quando a gente via lá, né? Eu sempre brinco com os meninos com um bate-fino, né? Então assim, acabou. Agora os desenhos animados é só da maldade, da falsidade, da mentira, né? E de tantas outras situações. Isso aí é o processo pandêmico, né? Mundial. É uma pandemia obsessiva mundial. Né? E quando nós falamos assim de parecer e não é, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente tem que ler a energia das pessoas. E se você olhar nela, no olho dela, você nunca vai saber qual é a energia da pessoa, porque ela vai, né, transferir para você aquilo que ela hipnoticamente já está também envolta pelo processo energético. Por isso que dificilmente eu olho no olho da pessoa quando eu vou cumprimentar. Isso não é fraqueza, não é mentira, não é falsidade, pelo contrário. Para compreender qual a energia que está envolvendo, para que eu possa ajudar ou me proteger, né? Então, para que a gente entenda isso, Putin tem 10 sósias. Né? Ninguém sabe quem é ele. Quando aparece, ninguém sabe, ele tem 10. São 11, é ele mais 10. Né? Então, assim, isso nós estamos falando de um caso só de um. Agora, imagina o tanto de clones, né, espirituais que está, e de energias e de trajeitos e trejeitos. Né? Mas para que é esse processo desses envolvimentos, né, que nós estamos fazendo na política, nas religiões e tal. Para quê? É para uma simples coisa, o distanciamento
de Deus. E a vulgarização de Jesus Cristo. Todo esse planejamento está sobre isso. E agora nós entramos já, né, não agora, né? Quando fala de entramos é nessas últimas 2 décadas que isso vai sendo preparado. Estou contando isso para nós entendermos que, então quando nós investimos nossos filhos com uma capacidade intelectual avantajada, se nós não investimos neles e em nós uma capacidade de humildade, nós estamos criando e auxiliando estes nossos filhos ou nós mesmos para que sejam líderes de grandes chefes de falange mundiais. Vamos voltar lá para o Gregório? Está achando que isso é brincadeira? O que Gregório estava planejando? Desencarnar, como é o nome dela? Margarida, desencarnar. Um processo obsessivo, 24 horas, ela ficar doida, ela suicidar, para quê? Responder ela, buscar ela desencarnava. Desencarnava, ela ia para o umbral, ele era chefe de umbral, aí ele resgatava ela, porque já estava no umbral, ele era chefe do umbral, resgatava ela para ser a esposa dele. Então está alguma coisa diferente aqui na Terra? Não. Nada. Ela está na Terra e no mundo espírita. Está tudo planejado. E tudo isso precisa de quê? Induzir ela a ir na qual igreja? Católica. Por quê? Porque na igreja católica não está vivenciando lá. Não todas, né? Vamos dizer assim, né? O núcleo, não todos os núcleos, nem todos os padres, nem todos os segmentos. Mas está vivenciando o cristianismo redivivo. Porque lá também estão os poderosos que também foram. Por isso que Deus está agora fazendo a simples seleção. Simples. Quanto mais humilde for, mais selecionado será no equilíbrio. Quanto mais vaidade, egoísmo, orgulho for, mais difícil vai ficar o processo. O joio e o trigo estão sendo separados. Isso tudo nós temos que entender porque nós estamos vivendo isso através do auxílio na mediunidade. E poucas casas espíritas estão conseguindo sobreviver a essas seleções, a este processo. Estão cada vez mais modernizando o processo de auxílio e obsessivo. Aí nós poderíamos abrir uma parte seguinte, fala, mas se as trevas faz um clone lá em uma montanha, no subsolo de uma montanha umbralina em São Paulo, como e influencia uma pessoa, um líder, um chefe, um coordenador espírita, ou evangélico, ou católico, ou de qualquer religião que seja, numa distância de 1.000, 2.000, 10.000 quilômetros, por que então não pode fazer o tratamento espiritual à distância no processo das televisivos? Aí falava, então tem alguma coisa errada, né? Não é? Por quê? Por que então, assim, aí eu falava, assim, o Geraldo está totalmente errado, porque se tem uma obsessão à distância com clone, por que então não pode se fazer esse auxílio espiritual à distância através de um tratamento espiritual pelas redes sociais? Né? Por tratamento espiritual, teleconferência e tudo mais. Por que então? Qual seria a lógica disso, hein? Como é que é, Eugênio? Você que é um menino inteligente, conta para mim. Qual que é a lógica disso? Não, distância todos os dois têm. Não é espírito e nós não somos físicos? Não, todos os dois são. Um está no plano físico e o outro está... Tipo assim, veja só. Eu contei para vocês que lá no tempo de 2000 implantou um laboratório para fazer clones obsessivos. Então, pegava no meu momento de dormir, alguns espíritos me rodeavam, ia ali através... Se eu tivesse uma invigilância durante o dia, eu estudava aquela energia através do meu corpo espiritual, do pletério, e eles usavam aquela energia ali e levavam para São Paulo, e lá, em uma mesa, começava a produzir o meu clone através de magnetizador, com os mesmos fatores energéticos que eu tinha emanado do meu organismo, né? Compreende? Vou falar assim, vamos dar um exemplo assim, muito simples, é igual a pessoa vai ali no jardim, tem 10 flores, ele pega, opa, tem essa flor aqui, ele pega e arranca ela, e ele pega ela e começa a entrar, colocar ela em, destilar ela, né? Vai destilando, até a hora que ele chega na última essência da destilação daquela flor, ele sabe o cheiro daquela flor individual, certo? Não é assim que faz com os medicamentos, com tudo. Então, aí pega e faz um
Pega 100 flores lá e faz 1 litro de perfume, e naquele litro de perfume ele faz aí 1.000 frascos de perfume. Todo mundo fica com cheiro daquela flor individual no meio de um jardim que está cheio de flor. Então isso é o clone. Isso é o processo da essência. Então, em São Paulo, nessa época, né, que eu vi mediunicamente, li livro e tudo, e foi comprovado tudo lá nas mediunidades de Robespierre e de outros espíritas, beleza. E ele pega aquele clone, vamos falar se for o meu, né? Não, falar de outro, meu não. Aí pega o clone lá, então eles lá manipulando, aí já sabe o meu cheiro, né? Já sabe a minha energia, já tem meu endereço psíquico, emocional, né? Então está lá, em vez de mandar 2 caras lá, igual fez na Margarida do Libertação, eu estou aqui e ele está lá, pega e o Geraldinho está deitado na outra, ele está deitado lá, e eles começam a influenciar Geraldo lá com a mesma energia, e eu sinto lá onde eu estou. Por que não pode fazer isso por que a espiritualidade, nós não podemos fazer tratamento então à distância, para ele melhorar assim dessa forma? Por quê? Simplesmente porque nós precisamos fazer esforço, a cada segundo, suas obras. E nós estamos na era da evangelização, nós não estamos na era do milagre mais. Se não fizer um mínimo esforço, é onde você evangeliza? Dentro da sua casa? Não. E você já ouviu falar de espírito superior fazer um clone nosso para poder ajudar? Não. Você já viu se Chico Xavier tinha 10 clones para poder pregar, dar palestra em 10 lugares ao mesmo tempo? Putz, tem. O ditador da Coreia do Norte também tem. Entendeu? Lá ninguém sabe quantos que tem. E ninguém sabe qual que é ele. Né? Recentemente morreu um clone dele lá, achou que era ele. Não era clone, não era ele não. Né? Tem uns 2, 3 anos isso. Aí correu o mundo inteiro que ele tinha morrido. Não, o clone, ele não tem o pensamento, ele é induzido pelo fator energético, assim como o perfume não tem a flor. O perfume não tem a flor. O perfume tem a flor? Não, o perfume tem a essência da flor, o cheiro da flor. O clone é o processo da sua energia de ligação. Então, quando você tem um celular, se eu te manda, eu não, quem sabe, né? Eu não sei. Né? Tem gente que manda um código para você acessa e ele clona seu celular. Tudo que chega no seu celular chega em mim, chega nesse outro clonado. O cara te manda uma mensagem, ele fala assim, você está fazendo uma compra aqui de 5.000, digite sim, digite não se não é você digite não, pronto, você já deu no não, já está o código das letras, né, S-A-O, né, das letras que já transforma em quando chega para ele, pronto, ele já acessou o seu celular. Aí ele precisa, tem que deletar, né? Aí ele precisa de mais alguma coisa. Agora, digite esse número, esse código, acesse o seu e-mail, né? Para que você possa. Pronto, se você fez isso, pronto, aí ele já acessou. Tudo que chegar no seu celular chega no dele, em tempo real. Então ele clonou. Isso aí foi feito no processo obsessivo lá, que eu vi, que eu tenho entendimento, ali na casa de 2000, 2002. Está compreendendo isso? Então aí tudo que eu sinto aqui, eu passo assim, aí se eu elevo a temperatura das minhas emoções, sai lá no clone. E aí, geral está com aí outros espíritos armam situações para me ficar com raiva, com ciúme, desejos sexuais, e aí por aí vai. Então quando faz isso, vibra lá. Quando vibra lá, é como se o clone esquentasse ou ficasse de uma coloração diferente. Assim como a gente quando fica com raiva, você fica com muita raiva, você começa a ficar vermelho de raiva, né? Fala, você está vermelho de raiva, né? O clone muda lá. Aí muda lá, então eles incendiam lá e já traz espíritos que rodeiam a mesa com o mesmo processo energético. Derrama no clone, que aí no clone eu sinto aqui, de forma irresistível, quase irresistível. Entendeu aí? Compreendeu aí? E são os processos, a tecnologia obsessiva. Então agora nós temos que compreender que nós estamos adentrando dentro de uma sutilíssima energia, que é para nós esquecermos de Jesus Cristo, afastarmos de Deus e fazer brotar dentro de nós esses hábitos da materialidade. Se nós não conseguirmos desligar, nós vamos falir. Nós vamos cair. Está entendendo isso? Aí você vai ver só o espiritismo se transformando em empresas, em hábitos de caridade. Não é? Tem uma concepção espírita que todo espírita fala assim, nossa, começaram aqui nessa casa, vamos fazer almoço para vender, para arrumar dinheiro. É caridade isso? Olha, para mim não. Se a espírita vendia cachaça para poder sustentar o centro, para combater quem estava bebendo. Então, sabe,
Caridade é aquilo que você doa de você. Se nós formos ver, Jesus Cristo não praticou isso, não fez isso. Então há um processo muito sério e sutil para envolver-nos nesse processo obsessivo. E é isso que nós estamos estudando. Agora, se estudar e não compreender a sutileza que está acontecendo às coisas, não é? Você está entendendo? A sutileza. O mal, ela é muito esperto. Não é? Então, aquilo que eu contei lá de Paris, lá na abertura dos Jogos Olímpicos, permitiu aquela aberração, não é? Em rede mundial, dos 190 países, 180, 90 países foi transmitido aqui lá, alguns países não aceitaram, né? Mas não permitiu o cara surfar que vai ficar debaixo da água com a imagem de Jesus Cristo. Você está entendendo se nós pegarmos, né, no nosso país, proibiu ler a Bíblia nas repartições públicas. Não podem ter Bíblia nas repartições públicas. Só se for na bolsa de cada trabalhador. Mas não pode ler lá. Em voz alta, não. Está proibido. Você entendeu? E se nós formos pegar o tanto de coisas que estão sendo proibidas, não é? E quantas coisas estão sendo liberadas, não é? Então, se uma criancinha igual a Alice conseguir abrir o celular, se os pais não forem lá e não colocar bloqueios, né, ela acessa qualquer tipo de pornografia do mundo inteiro. Não é? Mas ela não vai acessar numa repartição pública. Lá na escola dela, eles não vai proibir ler uma Bíblia no início da aula. Né? Você está compreendendo? Então, nós temos que entender que o processo obsessivo está muito sutil. Então nós temos que parar de prestar atenção na matéria, nas formas de atitude e trejeitos das pessoas e prestar atenção, sabe, na energia que nos circunda, nas energias que está chegando a nós e que nós estamos emanando, não é? Hoje na fila do supermercado um homem quis reclamar, mas esse mercado está cheio, mas isso aqui eu falei, não, mas graças a Deus, né? Ah, mas esses atendentes demoram demais. Eu falei, isso é muito detalhezinho, né? Tem troco e tal, muita responsabilidade, detalhezinho. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, e um senhor, né? Na casa dos 80 anos, 75, 80 anos. Eu falei assim, nós temos que agradecer a Deus, porque ainda nós temos dinheiro e o que comprar. O cara virou as costas para mim na hora, porque eu falei de Deus, né, filho? E olha que nós estamos falando de um homem já na casa dos seus 75, 80, que já está próximo de ir embora, né? Então, a humanidade está assim, se eu desse trela para ele, para falar do supermercado, falar mal do supermercado, da atendente, nós dois estávamos lá até agora falando. Você está entendendo? Então, Cristo, Deus, está cansativo para a humanidade. Então, nós temos que ler nas entrelinhas do que está acontecendo. E para isso que nós estamos estudando, esse processo de desobsessivo, que nós trabalhamos, né, nossa casa, a força desta casa é auxiliar o desencarnado. Compreende isso? É auxiliar o desencarnado. Quando veio aqui uma turma em 2003, 2005, nós fizemos uma grande festa aqui, né? E aí tinha alguns dirigentes de outros centros espíritas e tal, e tinha naquela época, acho que o Rony estava aí, tinha 157 crianças, né? Aí aquela pessoa, ela recebia, na época, não sei hoje, recebia a dona Mãe Zeferina, tá? Aquela era uma, não é a tia Magnólia não, viu gente? Pensa que ela não. Então assim, aí a dirigente de outra casa, dirigente de outros núcleos, tal. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, Geraldo, seu compromisso nessa casa aqui é com criança. Você tem compromisso com criança. Eu olhei para ela e pensei, ela está totalmente enganada. Você entendeu? Nós não temos compromisso com criança. Cadê? Quantas crianças tem na casa? Não tem. Você entendeu? Nós não temos compromisso. Nós temos confiança com... A maior compromisso que nós temos aqui é o compromisso de auxílio fraterno e espiritual ao desencarnado. Foi aí que eu entendi por que me colocou sempre nesse rumo, desde quando eu senti o processo de influência espiritual na adolescência, na fase adulta e nos caminhos da espiritualização. Nós temos compromisso com a evangelização espiritual do desencarnado e do encarnado que aqui aportaste. Por isso nossa casa tem 50 encarnados e 5.000 desencarnados nos dias de trabalho e palestra. Né? Amém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Em continuação ao livro sobre sessão por corrente magnética, item 8.
comentário, né? As expressões quase chegam a ser as mesmas. Projeção mental através de imagens em sistema de compensação mútua. Em um, o pedido, no outro, a concessão. Sintonização pela onda criadora, iniciando um vivo circuito de força a transmutar-lhe rapidamente o pensamento. A mente obsidiada grava ordens e avisos à semelhança de um disco comum. Inicialmente uma vaga ideia, depois a repetição com insistência, até esculpir ou arquivar no receptor clichês perturbantes, na forma de ordens e avisos, dando início a desajustes graves. Efetua-se a ocorrência na base de percussão, apelo e resposta, formando um círculo de encantamento. O obsessor e o obsediado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Associação recíproca. Sintonia perfeita. A pessoa obsessa atende, de modo quase automático, qual instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Assim, se formam estranhos desequilíbrios. A mente viciada e aturdida perde o controle harmônico, automático sobre as células. Concretizam, assim, moléstias e desalentos, aflições e loucuras, quando não plasmam a crueldade e a morte. Tal inarmonia propicia a degenerescência celular em forma de câncer, tuberculose, ancianice, etc. Todo processo é mental, não necessitando de palavras para ser percebido. Prescinde-se do verbo e da ação para insinuar-se. As palavras são secundárias, na mente reside o fator causal. Compreender aí tudinho que nós falamos? É um processo que inicia apenas com influenciação, mas depois que tem o obsessor e o hospedeiro se sintoniza, começa a criar os clichês, né? Começa a criar ali a sintonia, começa a criar esses clones. Aí pronto, daí para frente vai ficando cada vez mais difícil. E no processo mais sério, essa enxertia espiritual, né, pega e toma conta, assume o controle do sistema nervoso, do sistema autônomo do encarnado. Pronto, assumiu aí, acabou, filho. Nessa encarnação, acabou. Ele vai ter alguns momentos de lucidez, mas o processo, sabe, sempre vai ter aí uma desarmonia. Sabe o que a pessoa fica temendo? Pronto. Aí fala, não, mas é com a cirurgia. Não, mas foi. Mas não, a cirurgia foi consequência, né? Foi a consequência de uma causa que iniciou no processo de desarmonia psíquica, espiritual, obsessiva, né? Entende? Aí, ó, aumenta-se a raiva, a impaciência, a intolerância. Começa através do ciúme, da desconfiança, de todas as espécies, da falta de resignação da vida. Começa-se a pessoa que reclama demais, né? A hora que fala aí, que chega no estágio de câncer, de tuberculose. Por que tuberculose? Né? A tuberculose hoje ela é controlada, ela foi quase erradicada, mas e os processos respiratórios? Né? A DPOC, o processo de asma, os processos de... sabe? Tudo isso é através do quê? Através da influência espiritual. As coceiras de pele, entendeu? Tudo isso. Os clichês mentais. Apesar da síntese que mostra minuciosamente o mecanismo obsessivo, procuremos visualizar um pouco mais a questão da transmissão de imagens ou clichês mentais. Nos capítulos anteriores já aprendemos, graças às citações de textos de iminentes instrutores, até como destruí-los ou tratá-los. Agora, novamente, vejamos como se apresentam, formam e são transmitidos. Dei-me conta de que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles, de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico, enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais, muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. A pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações, de lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvário. É um trecho do livro Manuel Pedro de Miranda, Loucura e Obsessão. Agora vocês imaginam, né, isso aí ocorrendo-se na década de 80, 90, né, esse processo obsessivo aí, de loucura e obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Agora você imagina 2020, né? E tinha dois obsessores. Um, então, conseguiu se ligar nessa mulher,
ligar na área genésica, em determinada localidade da área genésica, aumentar o desejo sexual, chegar até na perturbação, né, de perder o controle de si mesmo. E enquanto esse conseguiu encontrar esse caminho dessa ligação no processo da sexualidade dessa mulher, o outro espírito se ligou nesse. Então, para que a gente entenda, veja só, é um trio, não é? Lá no livro Sexo e Destino, também de André Luiz, tinha quantos espíritos lá para atormentar o Cláudio? 2, então eram 3, não é? Então já é o Cláudio mais 2. Então nunca o processo obsessivo está sozinho, não é? Sempre ele vem acompanhado de outros obsessores. É o obsessor do obsessor. Um obsessor ligou na mulher e o outro obsessor se ligou no obsessor da mulher. Agora imagina agora nesse processo tão simples que é você só pegar e dar um clique. Absolutamente concordante e explicativo é a respeito do ensino do Espírito Áureo em seu livro Universo e Vida. Nem tudo o que fazemos no plano repercute visivelmente de imediato no outro plano. Mas ninguém se engane quanto à natureza das forças vivas que alguém move quando anseia, deseja ou quer seja o que for, porque a vida, através dos mecanismos automáticos de sua justiça, jamais deixará de entregar-nos o resultado de nossas ações, ainda que sejam ações apenas mentais, pois a mente é o que comanda a vida. Anteriormente, na página 68 do livro referido, já afirmara. É também ela o fulcro de que se origina a energização das ideias, corporificando-as em formas, pensamentos, suscetíveis, como já sabem os pesquisadores do psiquismo, de serem temporárias, mas poderosamente vivificadas, dirigidas e até mesmo materializadas, através de processos de desificação, bem mais comumente utilizados do que vulgarmente se presume. As formas pensamentos podem ser vivificadas, dirigidas e até mesmo materializadas, sendo transmitidas em clichês muito bem elaborados, através de processos bem mais comumente utilizados do que vulgarmente se presume. Essa última afirmação é de suma importância. O que os exemplos estão a nos mostrar não são processos de exceções, mas ações vulgares, comuns, facilmente desenvolvidas quando os nossos desejos, anseios, mesmo os de origens apenas mentais, movem-se em direção aos desequilíbrios, afirmando-se com propósitos semelhantes de seres perversos, e por esse mecanismo passa a dominar o nosso comportamento. A mente comanda a vida. Veja só, olha que extraordinário, falou, nem tudo que nós pensamos, sentimos, se concretiza de imediato. Principalmente nas questões de evolução. Muitas vezes a gente pergunta, por que eu rezo tanto, demora tanto a acontecer o bem? E por que eu tenho raiva e acontece imediato, né? É muito simples a gente ter um exemplo disso. Você planeja construir uma casa. Você leva quanto tempo para construir ela? Né? Ano. Se você tem uma equipe muito boa e uma grana boa, né? Com 3 meses você constrói uma casa, estou falando casa de médio porte, né? Nem muito luxo, nem muito acabamento, 3 meses. E se você resolver destruir ela, quanto tempo você demora? Você precisa de uma equipe? Não. Se você pegar uma simples máquina, você destrói ela. Então, quando nós estamos falando do processo obsessivo, é isso. Para se libertar de um processo obsessivo, nós temos que partir no processo da construção. E no processo desobsessivo é construção, e obsessivo é destruição. Então está tudo pronto. Toda obsessão está pronta em nós. Você entendeu? A construção da desobsessão ela tem que ser feita com muito esforço e diariamente, 24 horas por dia, por longos e longos períodos. Aí, a simplicidade de uma explicação para que a gente entenda. Se a gente está no processo desobsessivo, mas fala assim, vou apenas visitar alguém, eles estão bebendo, você destrói tudo imediatamente. Né? Está entendendo aí? Imediatamente. Mas é porque é aniversário, é porque é parente, é porque é amigo, exatamente, é porque é. Não é? Aí é porque pode fazer uma santa ceia com drag queen, e é porque não pode colocar a imagem de Jesus Cristo numa plancha de surf. Então, esse negócio de porque isso aí, nós temos que acabar isso. Assim, qual o fator energético que vai reger e o que esse fator energético vai fazer comigo? Ele vai destruir tudo aquilo que eu estou conquistando ou vai melhorar, fazer igual o companheiro, vai trazer um tijolinho para nós construir o que nós estamos levantando. Está entendendo aí? Simples assim. Ação fluídica. Algumas páginas atrás, André Luiz, ao comentar a intenção obsessiva do personagem Cláudio no livro Sexo e Destino,
com seus frios verdugos, narra: integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica, mostrando que além da ação mental existe simultaneamente uma ação fluídica no mecanismo obsessivo. Se voltarmos ao caso Margarida do livro Libertação, do mesmo autor espiritual, poderemos verificar mais uma vez o mecanismo de transmissão dos clichês mentais e o concomitante envolvimento fluídico. Um dos insensíveis magnetizadores presentes à insinuação de Saldanha começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Percebia a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizavam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Ação mental consequentemente fluídica, utilizando-se de recursos magnéticos e operações hipnóticas. Tal atitude não é difícil de ser realizada, é facilmente desenvolvida ou mais comumente utilizada do que vulgarmente se presume. Resultados da ação hipnótica. Margarida, ainda que o desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla, que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório. E Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. No caso, os desajustes provocados pela ação mentofluídica vão desde fenômenos alucinatórios até distúrbios físicos, causando desconforto capaz de durar por 30 horas consecutivas. Um obsessor, agindo sem articular uma só palavra, atuando mental e fluidicamente, pode, de maneira rápida, dinâmica e eficiente, em relação aos seus propósitos, causar desequilíbrios em suas vítimas que persistem por mais de um dia. O que não pensar a respeito de nossas possibilidades quando, em regime de auxílio mútuo, atuarmos em prol de encarnados e desencarnados, tendo por base pensamentos, sentimentos, doações fluídicas e atitudes nobres? Se uma enxertia do mal dura 30 horas, imagina. Olha a dificuldade, né? Dos pacientes em estado grave, não é? Se recebe 2 passos semanais, né? Então nós temos aqui terça, passe, quinta, o passe espiritual que vai até a casa, sábado, de 2 em 2 dias. Então tem que ter um esforço muito grande dos pacientes em processo obsessivo sério, não é? Nos casos mais graves, eu dou meu telefone, igual antes, tal. Eu dou o telefone, aquela jovem que veio, que não voltou mais, Daniele, né? Coitada, aquela não venceu. Você entendeu? Né? E a hora que eu vi o marido dela, falou, meu marido é evangélico, o marido já não entrou, o marido já queria ficar lá no carro, o marido entrou na sala de parte, o marido é evangélico, mas está todo tatuado. E aí pronto, falei assim, pronto. Ela não vai conseguir se salvar. Ela não precisa nem do Gregório, né? Ela já tem um de lado, né? Entendeu? Essa prostração que está falando, no caso do paciente que está com depressão assim, bem avançada mesmo, que na maioria das vezes eles não querem tomar banho, não querem nada. Isso. Então, assim, para não sair, desimpregnar. O banho, ele, por exemplo, um passo. Isso, é água fria, principalmente água fria. E do mesmo jeito ir para a pedra. Não vai para a pedra não, arruma 1000, né? Uma pergunta. Os obsessores conhecem toda essa parte das veias, Quem que você acha que eles são? Eles foram neurocientistas, cientistas. Você acha? Eles são esses aí que Jesus falou aí nessa. Deus revela as coisas aos simples, não aos sábios nem aos prudentes. Está entendendo? Então eles têm o conhecimento da materialidade. Você vê, eles envolvem o cristalino dos olhos. Você já viu? A hora que você começa assim, levanta de manhã, você fala assim, nossa, meus olhos estão embaçados. Está achando que eu estou começando com positivite. Não, filho, está começando com obsessão. Já envolveu o seu globo ocular aqui. Você está entendendo? Aí seus olhos já começam a ficar embaçados. Né? E aqueles negócios, quando dá aquele soluço, fala assim, nossa, estou com refluxo. Né? Tem pessoas que dão soluço, né? Determinada entidade chegar perto de mim, suicida. Eu soluço 1 dia, 2 dias, já solucei 3 dias. A entidade suicida. Então ali você tem que orar, vigiar, e você vai fazer aquela esponja. Aí negar não, é refluxo, vai lá tomar inspiração, tomar
Anaprazol, né? E aqueles que levam num estágio mais avançado, e falam assim, agora começou a arder o estômago, tem problema do estômago, né? Mal-estar, enjoo, né? Dores de cabeça, moleza, né? É H. pylori. H. pylori já é, sabe, o verme da influência espiritual de baixo teor. Compreende? É com a carne putrefacial, não cria os vermezinhos? A obsessão também cria verme. Quando é na região genésica, a pessoa começa a dar vontade de urinar toda hora, mas não tem, chega no banheiro, não tem urina, não tem líquido, não é? Aí se aquilo for persistindo, aí aquilo vira numa infecção urinária, entendeu? Né? E que a medicina vai detectar como se fosse ali algum bacilo, alguma bactéria, né? Tá entendendo isso? Não, é obsessão, filho. E assim por diante. Tudo inicia lá. Intolerância. Pois é, a mesma coisa. Não falou aí que muda o metabolismo todinho? Tá. Se um espírito chega, 1, 2, 3, 4, chega próximo a uma pessoa, ela vai começando a ter uma disfunção, porque ela vai no núcleo das células. E se nós formos pegar, o que é a frutose, a lactose? Se for pegar e transforma isso é matéria, tá? É uma gota, né? Ali, vamos lá, pegar o litro de leite da vaca. É um dos alimentos mais sagrados da humanidade. Tem até aí um grande movimento, até artistas famosos falam, para de beber leite, leite faz mal para né? Não faz, leite faz mal para adulto. Inflama o organismo. Inflama o organismo, você está entendendo? Olha o meu organismo inflamado. Eu bebo leite todo dia. Várias vezes ao dia eu bebo leite. Sabe? Hoje eu estou até bebendo pouco, eu chegar a beber 2 litros de leite por dia. Não é? Além da água, né? Então, assim, isso é uma conversa fiada, filho. Na hora que nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É mamar o peito da mãe. O que o bezerro faz? Todos os animais fazem, todo mamífero faz, a primeira coisa que faz. Os que não fazem são animais mais violentos, você está entendendo? Sabe? Aí, o que acontece? Aquilo lá é o quê? É uma energia que vai para a célula. O espírito suga aquela energia, né? Entendeu? Ele não entra no núcleo da célula, ele não entra lá no princípio da manutenção da célula. A célula não é a energia ali condensada, é onde produz os fatores do alimento para transformar em energia, para transformar em força. Então, por que dá a rejeição? Porque o espírito já está acoplando lá e sugando aquele processo energético. Né? Mas é anemia. Aí tem anemia, tem que comer o quê? Fígado. Fígado, que é? Sangue, que vai alimentar? Quem? Não para de comer, tomar leite. Aí tem que tomar o quê? O que a pessoa tem para comer leite vai comer o quê? Cálcio, carne. Vai comer outras coisas, vai para a origem animal, então vai definhando. Você está entendendo isso? Sabe? É um processo, sabe? É um processo mundial. Então, quando pega, vai lá e o secretário de Gregório lá, não foi lá, magnetizou e falou, tem mais serviço. São organizados, as trevas são organizadas. Pega até as crianças, quando criança está falando, criança não veio uma mão. Pois é, mas a criança, ela nasceu da onde? Da mãe. Da mãe, a mãe estava obsediada. Você está entendendo? A criança veio da onde? Do mundo dos espíritas. Os espíritas, muitos deles já são comparsas lá de lá mesmo. Só vai manter aí. E eles querem que morre? Claro que não, filho. Não quer matar ninguém, não. Nós somos os porquinhos mesmo, né? Os gansos. Está engordando mais para comer na ceia. Aí veja só. Quando é que eles vão, então, fazer um ataque sistemático para poder destruir? Quando? Vou para o centro espírita. Quando você começar a rezar. Por isso que a frase, quando mais eu rezo, na assombração aparece. Entendeu? Aí elas manifestam-se na sua fúria total. Será que eu não dei o livro mais a Margarida? Tinha alguma opção para se defender ali naquele instante? Mas aconselhamento aí no centro espírita. Hein? E assim foi feito. A opção, à vontade, filha. À vontade. A primeira opção que nós temos é o quê? Nós tem que ter o direito de querer, nós somos livres. Não é? Se você vai lá acessar a televisão, o seu celular, a hora que você baixa o YouTube lá, a IA vai mandar tudo aquilo que você já viu. Você fala, mas eu estou mandando só porcaria para mim? Fala, poxa, por quê? É tudo aquilo que eu vi, foi só porcaria. Acessa Divaldo Franco, Chico Xavier, acessa lá, músicas sublimes, acessa, aí o que vai vir? Eu de vez em quando eu vou lá, né? Vou lá no histórico e pego e zerar todas as histórias. Na hora que você faz isso, aí você confunde ela. Você está entendendo?
Aí você confunde, aí ela tem que reiniciar, aí ela vai mandar aleatório. Certo? Ela não vai mandar mais opção, ela vai mandar aleatória. Porque quando você, ela manda aleatória, aí ela manda Fábio Marçal, manda Lula, manda PT, manda Bolsonaro, manda Divaldo Franco, Luiz Sobrinho, Chico Xavier, Pastor X, Chico Malafaia. O que eu acessar, ela já grava e já fica para a próxima. Tem que dar o comando inicial, gente. Você está entendendo? Então, primeiro ela manda tudo novamente, ela manda uma aleatória. O que você acessar, ela já vai para a inteligência artificial e já ela fala assim, lá não vou pegar esse caboclo, quer ver? Aí ela vai devagarzinho te jogando para aquele rumo, porque a inteligência artificial ela foi produzida por quem? Por um homem super inteligente. E tem interesse qual? Na sua libertação? Não, na sua dependência. Na sua permanência online. Está entendendo isso? Então é um processo obsessivo. É um processo obsessivo. Mecanismo da ação mediúnica. Esclarecido o mecanismo básico da síndrome obsessiva, faz-se nisto desenvolvermos conceitos que expliquem a desobsessão a partir dos fenômenos medianímicos direcionados para o bem. Exemplos que possam nos mostrar a influenciação espiritual mútua através de clichês mentais e a ação fluídica de forma nobre e superior, possibilitando-nos a comparação com os processos de baixo teor anteriormente relatados. Ação mental. Sintonia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve o fenômeno de assimilação de correntes mentais quando o espírito clementino, dirigente responsável pelas atividades de um centro espírita, atua sobre o dirigente encarnado de nome Raul Silva. Poderemos verificar que a ligação de inter-relação vibratória entre os personagens é, em tudo, semelhante à relação enfermiça dos vampirizadores e Cláudio, comentada nos parágrafos anteriores. O que realmente diferencia ambas as ações é o sentido, a qualidade e a superioridade do intercâmbio. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual, que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor. Afigura-se nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para o benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira do musicista, emérito, manobrando, respeitoso, um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Veja só que lindo. Só para ele, eu vou só fazer um comentário e nós vamos tomar água. Veja só que lindo. Qual que é a diferença entre a enxertia mental das trevas e a enxertia mental dos mentores? Qual a diferença? Nenhuma. A toda sua energia. O que difere é o teor da vontade e o objetivo, certo? Agora vamos lá. Aonde estava um e onde estava o outro? Um estava na casa espírita. E o outro? No lar. Entendeu aí? Então vamos verificar. Vai lá, dirigente, fica na sua casa que o mentor vai lá. Lindo, não é? Lindo. Não. E as trevas? As trevas, eu estou lá, estou aqui, estou onde eu estiver, elas estão feias. Você está entendendo? Então não vem com essa de, olha, eu não dá, eu não dou conta ainda de engolir e entender essa história. Eu posso orar para todo mundo, rezar, vibrar, mas tratamento espiritual, ele vai funcionar se, por exemplo, se a Carla tiver alguém lá, ela indo lá, presenciando na casa, ela vem e faz a distância, para aliviar o fator energético dos obsessores, e aquela pessoa que ela está fazendo tratamento lá, ter força para querer vir aqui, é uma coisa, mas não resolveu o problema, resolveu? Não, vai ter força para vir aqui. Agora, resolver tudo com ele lá, quantos anos nós rezamos com seu pai? No mínimo uns 15 anos, né? Entendeu? Mas ele não consegue entrar dentro do centro espírita. Mas ele já melhorou sob maneira, né? Você está entendendo isso? Não tem como, filho, não tem como. Eu acho que isso é muito melhor. Eu sou firme e faz um estudo sistemático com ele. Ver esse trecho especificamente, lavar a noite,
Mas o negócio foi, porque quem escreveu isso aí inventou isso aí, tá, filho? Me perdoe, né? Mas quem escreveu esse livro inventou isso aí também, tratamento de... mas assim, olha só, mas porque aquele negócio das trevas está querendo a facilidade, dar facilidade para nós. O que a mãe dessa Margarida falou para ela? Não me dê facilidade quando você for minha mãe, entendeu? Por quê? Porque a facilidade leva nós à obsessão, a facilidade da obsessão. Jesus falou, é muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus, não entra fácil. Desenvolve em nós uma facilidade, uma preguiça, uma ociosidade. Então, são assuntos, são questões sérias. Sabe, se a gente não levar a sério o que... Olha, hoje chama-se energia. Presta atenção à energia. Nós estamos na era quântica. Eu sou o homem mais iluminado que tem nessa face da Terra. Não no sentido de ser bom, mas no sentido, a Maria Helena aqui dentro dessa sala. Por quê? Porque nós passamos por todas as eras da humanidade em 60 anos. Maria? Nós vimos a Lua, nós vimos o homem descer em Marte, nós vimos o genoma humano, nós vimos a descoberta da energia quântica, nós vimos a separação do átomo, do elétron, nós vimos a criação de raios X, gama, Y, X, nós vimos a descoberta da distância galáctica, nós vimos a expansão da Terra, nós vimos a descoberta dos milênios, nós tivemos Carl Sagan, nós tivemos Chico Xavier, Steve Hawking, nós tivemos seres iluminados que provou e comprovou tudo aquilo que eles estavam falando, e nós teve a grandeza de Chico Xavier e a beleza da explosão da energia da verdade do espiritismo cristão. Agora, qual que é a grande dificuldade da humanidade na atualidade, lá no Evangelho que o Espiritismo está falando? A característica da vossa geração é a grande capacidade intelectual, né? O grande problema? A indiferença moral. Porque tem tanta inteligência que justifica tudo. Você pega uma criancinha, justifica. Você pega uma pessoa e fala assim, olha, a pessoa fala para você, olha, eu vou fazer o tratamento espiritual, mas só que na terça-feira não dá para me ver, né? Não. Nossa, mas o tratamento é terça e sábado. Não, mas terça eu não posso. Mas por quê? Não, é porque terça eu tenho que jogar bola. Eu já escutei isso aqui, de trabalhador pedindo para o marido não pode vir na terça, porque ele joga bola na terça. Você está entendendo isso? Aí mas ontem, mas eu falei, olha, eu não negociei tratamento espiritual, está aqui, isso aqui. Senhor, me desculpa, está desculpado. Aí a pessoa mora longe, mas todo dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ela pega 2 para ir trabalhar, né? Mas para vir 2 vezes em tratamento espiritual não pode, é longe. É distante, perigoso, é à noite. Aí levanta 5 horas da manhã, fica lá sozinho no ponto de ônibus, para pegar 2 ônibus para ir trabalhar para ganhar dinheiro. Está compreendendo isso? Tem gente que vai para o Rio de Janeiro, para Calda Nova, vai não sei para onde, mas não consegue vir no centro espírita 1,5 km da casa dele. Quem faz isso? A própria vontade inserida pelas trevas. E a justificativa de tudo. Só que nós estamos falando isso, cada dia eu estou comprovando que outros líderes religiosos estão falando. Nós estamos na época da seleção da energia, o que vai mandar energia. Não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente arruma desculpa, não. É o fator energético. E aí isso está pegando, e aí vai pegando. Não falou que entra no sistema nervoso autônomo, nós estamos vendo os surtos. Os surtos. Então, vocês preparem que isso vai acontecer dentro da casa de vocês, né, dentro da nossa família. Por quê? Porque eles também não estão sendo envoltos por esse processo. Está achando que é só nós? Não. Na verdade, eles estão sendo lá os gansos sendo engordados, né? É a leitoa para o final de ano, né? E nós estamos sendo perseguidos. Mas é a hora que eles cansarem de sofrer, que a dor bater, eles falam assim, agora eu quero ir para o espiritismo. Só que o Evangelho também fala, não serão tratados da mesma maneira, não é? Como Deus pode tratar da mesma maneira daquele que desprezou a sua lei e daquele que obedeceu. Só que esses já estão com enxertia energética. Olha o tamanho da dificuldade para eles encontrar o auxílio e ir para uma casa espírita e aceitar, e receber, ou ficar sentado ali, ou escutar, ou... Talvez essa encarnação não dá mais.